O que te trouxe até os 100 mil não vai te levar até 1 milhão. Ouve-se dizer por aí que conquistou os primeiros 100 mil, o 1 milhão vem com facilidade. Isso é muito relativo, nós vamos conversar sobre isso aqui. Vocês estão percebendo nos vídeos que eu estou fazendo aí que realmente nós estamos trazendo elementos verdadeiros e às vezes vocês ficam apontando para valores muito mais altos aí, e como é que você alcança valores altos de patrimônio na sua vida se você nem método tem? Por isso que eu vou trazer 3 coisas aqui que travam você ali após os 100 mil e um erro estrutural que faz com que você não atinja ali o platô de 7 dígitos, que é justamente ali após 1 milhão. Não vou ficar te falando de ação da vez ou da cripto milagrosa, não. Você sabe que aqui não tem isso. Eu estou trazendo a minha experiência depois de apanhar tanto nesse mercado. E o mais importante, a psicologia que está te travando em determinado ponto. Então vamos ficar até o final para valorizar esse vídeo e vocês aprenderem de fato algo novo que vai fazer diferença na vida de vocês. A gente nunca é de abrir as finanças no meio do processo, pessoal. Mas eu fiquei travado um tempão também, sem ver o patrimônio crescer. O problema ficou por conta do dinheiro que eu utilizava para crescimento, que ficou estagnado. E isso foi um erro que eu nem digo infelizmente, foi muito bom ter aprendido, porque eu não repito isso mais. Foi justamente quando eu parei de caçar a próxima explosão, e isso às vezes caía um pouquinho no colo das criptomoedas, né? Mas às vezes em outros investimentos também, que a gente nem conversava sobre isso neste canal. E aí eu comecei a auditar a estrutura dos meus próprios custos e as minhas próprias decisões financeiras. Aí o jogo começou a virar. Essa mudança de chave que me custou tempo e dinheiro, viu? E eu vou entregar de graça para vocês hoje aí. Como tudo nesse canal aqui é de graça, né? Principalmente quando seus ativos estão mais em ações ou em criptos, quando acontece alguma oscilação, você fica desesperado. Por isso essa graninha inicial que tinha que ser um fator de multiplicação para você, tá parecendo que você está colocando um troféuzinho frágil numa estante que pode quebrar a qualquer momento. Então a oscilação negativa do mercado te causa um pânico absurdo. Você acaba vendendo na baixa com medo de perder tudo. E tudo que você demorou tanto conquistar começa a desmoronar ali. E você só volta a comprar na alta quando a euforia do mercado está te mandando comprar. Por exemplo, agora o Bitcoin. Agora você vai ficar de olho quando algum guru der sinal que não coloca sua pele em risco, né? Essas pessoas vivem aí colocando a sua grande grana, o seu grande volume em renda fixa e você não aprendeu isso até hoje, você está acreditando que os caras operam. Então você vai esperar agora algum hype, todo mundo ficar aí crente de novo no Bitcoin e você vai comprar na hora que estiver subindo. Provavelmente você vai pegar bem topo ali, depois cai de novo. Imagina quem estava lá comprando aquele hype de todo mundo falando, não, agora vai a 170 mil o Bitcoin, compraram a 126. Se aguentou agora segurar a onda para ele cair a 59? Tem uma galera que quebrou aí, tem uma galera que veio no PV conversar comigo, tem pelo menos uns 5 ou 6 lá ainda que eu nem consegui ver ainda, né? Porque tanta gente que manda mensagem. E qual que é o nosso discurso aqui com vocês? É sempre o mesmo. Eu tô falando isso aqui desde 2021, quando eu criei o canal, esse canal aqui. Antes mesmo da explosão do GameFi e do DeFi, que a gente surfou pra caramba, né? Ganhamos e perdemos, mas surfamos muito bem. Então a fórmula é exata para você não sair do lugar. Você vai acreditar de novo e vai comprar na alta agora no desespero. Então, se você está investindo em ações, por exemplo, ou em criptomoeda, você tem que fazer a sua compra com base nas suas crenças, no que você acredita. Vou te falar uma coisa, eu não tenho a receita de sucesso absoluto para você não. Para você exponenciar o seu capital igual a gente fez em 2021/2022, eu não tenho essa receita para repetir esse processo. Não depende de mim. Agora, quais são suas convicções? Quais são suas crenças? Só cuidado com os ativos que você seleciona. Quando você está investindo em ativos como os da bolsa, sempre nos últimos 10 anos ali tem-se um histórico de que a bolsa vai sair vencedora se você estiver investindo em boas ações. Ah, mas pode ter uma oscilação por causa de política, por causa de sei lá o quê. Sim, essa oscilação acontece. Mas se você entrar no desespero por falta de conhecimento e não saber escolher por você mesmo os ativos que lhe interessam, que te despertam a atenção de verdade, genuíno por você, porque você pode até ter ouvido algum influenciador falar, mas você tem que saber se aquilo se coaduna com a sua vontade, com o seu estilo, para que você escolha e não precise vender esse ativo dando de graça quando o mercado cair, por exemplo, numa queda da bolsa aí, como foi o caso em 2020 com a queda da bolsa, né? Muitas pessoas venderam, né, as suas ações ali e logo depois a bolsa já teve uma explosão, fazendo uma recuperação e explodindo o pessoal de ganhos, né? E muita gente simplesmente tinha colocado o seu dinheirinho na renda fixa, que o juros estava muito baixo na época e começou a render muito pouco. Se você já estiver ganhando da inflação
inflação, eu já bato palma e tiro o chapéu. Mas se você estiver praticamente empatando ali, é muito perigoso, né? Então você precisa sim tomar um risquinho aí de vez em quando, né? Não vamos ser 100% puritaninho e tal. Então você escolhe o percentual, configura esse percentual do que vai fazer sentido para você. E isso vai de acordo com o seu estilo. E será que você está conhecendo o seu estilo? Esse é o platô da falsa segurança sem conhecimento. Superada essa fase do medo com ausência de conhecimento ainda, as pessoas costumam cair no lado oposto, da arrogância. Eu também já caí nisso, tá? Tô falando com vocês que eu já fiquei agarrado também um tempão. Não se esqueçam disso. Com 100 mil na conta, o investidor já começa a se sentir um gênio do mercado financeiro. Agora eu sei como faz. Ele se sente um pequeno imperador. Por isso eu coloquei o nome aí de Síndrome do Pequeno Imperador. Ele abre a corretora todo dia, ou home broker, e ele fica fazendo operações sem parar, porque ele é o trader. Que nome chique, né? Profissão, trader. Minha profissão é trader. Ele não estuda a fundo uma cripto, ele não entende nada. Se ele investir em alguma coisa é porque ele acreditou nas chamadas narrativas, né? Porque falam essa narrativa que vai imperar agora nas criptos. Ele ouviu 2 ou 3 garotinhos espertinhos falar na internet aí, ou aquele grande guru também que só fez quebrar as pessoas a vida toda, e ele entende essa narrativa e ele acredita em price action, mas ele já conquistou também seus primeiros 100 mil, então agora ele é o pequeno imperador. Gira a carteira sem parar. Micro operações, grandes operações, essa daqui vai ser atacada final. Ele não estuda a fundo nada, não está nem sabendo do que se trata determinado ativo. Antares, você também? Claro, também. Não tem vergonha nenhuma de falar para vocês. Estou falando aqui de erros, não que os outros só cometeram, mas que eu também cometi. Agora, se você cair nos erros e não aprender nada com a experiência, pelo amor de Deus, tem alguma coisa de muito errado aí, né? Então ele lê uma notícia, ele já acha que já sabe da próxima tendência do mercado ou o próximo ativo que vai estourar. A pessoa está confundindo um pouquinho de sorte que ela teve no meio do caminho com competência. Desculpa a sinceridade, a sorte é preponderante também nesse mercado. Eu sempre falei sobre isso, né? Inclusive eu indico sempre aí a leitura do Fator Sorte, um livro importantíssimo aí para a gente perder essa arrogância aí. Talvez ele tenha acertado uma cripto que subiu 20, 30, até 40 ou até 100%, ou até 1000%, ou até 1 milhão de por cento, como já aconteceu com pequenos valores, não vai dar tanto dinheiro assim. Mas depois disso, como ele já atingiu um capitalzinho ali, ele acha que tem um toque de Midas. Só que tinha um monte de Midas no mercado de cripto aí que quando encostava o dedo em determinado ativo, não virava ouro, virava bosta. Inclusive eu fui várias vezes um Midas ao avesso também, viu? Colocava o dedinho em algumas coisas e virava bostinha também. Importante é o quê? De novo, aprender com os erros, né? Então ele começa a concentrar uma parte enorme do patrimônio dele em alguns ativos. Porque agora ele sabe da tendência e da narrativa que vai pegar. Afinal de contas, ele é o pequeno imperador, né? E acontece uma grande... não pode falar a palavra, né? 15, 20, 30 ou até 40% do patrimônio vai embora. E quando o pessoal falava, vou fazer DeFi, porque agora eu sou especialista em DeFi, consegui ganhar um dinheiro ali, e deu a sorte no mercado no momento de alta, né? Ele foi lá e comprou o curso do cara de DeFi, especialista em DeFi, se ferrou. Mas e o guru se ferrou? Claro que não, tá vendendo o curso. Como é que vai se ferrar? Mas o pequeno imperador foi por água abaixo. E a gente acabou de ver recentemente colegas perdendo 90%. Infelizmente, um muito famoso aí a nível mundial suicidou. Não é o único caso, né? Então várias pessoas aí que cometeram esse ato aí devido a essa quebra aí repentina também. E esse caso foi no mercado cripto, né? E conseguir conviver com a ideia de que voltou a estaca zero é terrível. Então sair dos 100 mil para você atingir os 1 milhão, meus amigos, exige muita humildade. É o exercício que nós estamos querendo fazer aqui, que eu tô tentando fazer para vocês entenderem. Que eu tive que fazer na minha vida para corrigir a rota, inclusive. Exige entender que você não controla o mercado de jeito nenhum. Isso não é só falar, não. De fato, você não controla. O seu trabalho é controlar os seus riscos, a sua disciplina e a sua estratégia. Só um parênteses para a gente poder continuar. Se você está gostando desse papo até aqui, já deixa o like aí para incentivar o canal e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Isso vai me ajudar também aqui no canal. E para eu saber se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma a ter uma luzinha para virar esse jogo. Essa terceira e última armadilha antes do erro estrutural é o vício em novidade. Falei um pouquinho aqui atrás sobre as narrativas e tem um pouco a ver, vocês vão entender. Ela é sutil e sedutora, essa armadilha, né? É a caça pelo pote de ouro no fim do arco-íris. O investidor tem 100 mil reais, porque ele conseguiu com base na sua competência de pequeno imperador, né? Todo dia, porém, ele é bombardeado com uma nova cripto ou nova narrativa que vai explodir. Agora chegou a hora de ficar rico. 100 mil vai virar 1 milhão ou até 2.
É assim que prometem, pelo menos, né? Ou um fundo imobiliário que ninguém descobriu ainda, hein? A ação de tecnologia que vai bombar é a nova tendência e você já sabe dela. Então ele vai pulando de galho em galho, né? Sempre atrás da próxima grande tacada. Esse vício em novidade, né? Essa mentalidade não é nem de cassino, mas é de acaso, porque muitos cassinos têm técnica. Isso é incompatível com a construção sólida de patrimônio. Quando Albert Einstein disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, sabe no que ele apostava? No tempo e na consistência, e não em grandes explosões. Que eu busquei muitas vezes também, meus amigos. Mas de fato eu fiquei trocando cebola, ganhava um pouquinho, perdia um pouquinho. Por que você acha que nós estacionamos após uma sorte na explosão de um hype e eu não conseguia depois expandir o capital? E se não cuida, o capital decresce, como decresceu um pouco. E aí a gente conseguiu colocar aquele freio, né? Porque ganhar e perder faz parte, mas ficar persistindo no erro é burrice demais. Então o tempo e a consistência é o que vai trazer resultado de verdade, porque isso vai acontecer nos juros compostos. Por isso que você tem que criar essa disciplina de investir mensalmente, coisa que o viciado em novidade nunca tem. Paciência, tempo e consistência. E eu já falei isso em outros vídeos. Quantas vezes nós pegamos colegas nossos que eu tentei colocar aquele freio, porque a gente já estava ensinando o pessoal lá, e eu falava, gente, não fala que você já dominou essa área do mercado, não fala que você é o super-homem, não fala que você é o pequeno imperador, né, como nós falamos lá no ponto 2. Gente, entrava aqui e saía aqui, não tinha como, era infrutífero. Até que algumas pessoas de fato quebraram, vieram para o nosso mercado, ficaram tão iludidas, como se a gente tivesse falado que era essa facilidade toda, e as pessoas simplesmente se ferraram por livre e espontânea vontade. E a gente contando isto aqui, ó, que tem mercados que são dopamínicos, como por exemplo o mercado cripto. Cria uma espécie de vício que, se não for controlado, a pessoa pode se ferrar mesmo. Então às vezes o cara explode em 3 meses ali, ele acha, agora eu vou pegar o próximo foguete, porque eu já sei como faz. Ou ele tá operando alguma coisa, ele fala, já sei como faz essa operação, e você tá 3, 4 anos tentando aprender a fazer aquele tipo de operação, tentando segurar o cara ainda vai achar que é inveja sua, que você não quer que ele prospere, ele não te ouve. Quando ele quebra, aí sim ele coloca a mão na consciência, mas aí já é tarde demais. Ele envergonhado some e nunca mais fala nem um A e nem te dá um tapinha nas costas para falar, muito obrigado, cachorro, por você ter me avisado aquela vez. Quantas vezes os caras abandonaram a gente assim, ó, como se a gente fosse lixo. Os caras 2 anos andando com a gente, viciou em alguma tendência, a gente tentou colocar o freio, tentou educar o cara, não dava certo. O que acontecia? Sumiço. Multiplicar a carteira por 10, pessoal, ou seja, pegar 100 e fazer 1 milhão, não é necessariamente achar um único ativo que vai te explodir em 1000%, até porque se você tiver 100 mil reais, você não vai arriscar tudo, que você pode ir a zero. Se você der sorte, você pode ir a 1 milhão, mas se você perder, você perde tudo. Você fica louco se não tiver equilíbrio. E realmente, se você está fazendo um negócio desse, você não tem equilíbrio. Mas multiplicar esse capital por 10 é sobre você ter uma consistência nos investimentos. É você conseguir mirar ali em 12, 13, ou 10, ou 11, ou até 15% ao ano, numa composição em juros compostos, e você ir expandindo o seu capital, vencendo a inflação de lavada. É esse retorno com aportes constantes, ou seja, tem que investir mesmo. Não adianta falar, esse mês não vai dar, daqui a 3 meses eu começo. Não, tem que investir todos os meses. Se você está cometendo esse erro de não investir mês que vem, já começa a corrigir isso. É a constância nos investimentos, porque aí você vai pegar juros sobre juros, e é essa constância que constrói fortunas. A verdade é que o caminho para o milhão, perto do pessoal que convivia com cripto, deixa eu falar com vocês aqui, é entediante. Para eles, não para quem entendeu o jogo. É preciso maturidade para aceitar isso e rever os erros. Agora estamos chegando aqui no erro estrutural. Já passamos as 3 armadilhas aí e nós vamos finalizar com chave de ouro. Essa é a verdade oculta que o título do vídeo promete para vocês. Se você dominar todas essas armadilhas mentais aí e não deixar que elas aconteçam na sua vida, tem um inimigo silencioso aí que você pode não estar vendo, que são as taxas, impostos, comissões que estão aí comendo aí sem você ver parte dos seus resultados. Mais de 99% dos investidores é aí que está a grande diferença, que ficam olhando qual ativo vai comprar, mal sabe o que significa as taxas que vão incidir sobre o seu ativo. Então eles não sabem o custo de comprar determinado ativo. Vou te dar um exemplo aqui de um fundo que rende 12% ao ano e você tem 100 mil reais para aplicar. Então você vai aplicar 100 mil reais com 12% ao ano, sem taxa nenhuma, sem você fazer novos aportes, né? Em 20 anos você teria o quê? Quase 1 milhão, 964.629 reais.
quase o seu milhão. Não se desespere achando que vai demorar esse tempo todo, porque você vai ficar fazendo aportes mensais. Esses 20 anos cai até para 5, até para 3, se você for um cara que trabalhe direito e crie novas fontes de renda. Aqui é só para o nosso exemplo. Agora imagina que quase no seu milhão lá, né, você aplica uma pequena taxa de 2% ao ano de administração. E está avisado no seu investimento que você tinha uma taxa de administração de 2%. Esses quase 1 milhão que você teria alcançado, no mesmo período, seria na verdade R$ 672.700. Você está perdendo quase R$ 300 mil. Tem noção? E isso nós estamos fazendo uma simulação aqui para 20 anos. Mas da mesma forma, se você ficar investindo aí para antecipar esse processo, você pode perder muita grana no meio do caminho sem ver. Isso poderia se manifestar em menos tempo ainda. R$ 300 mil aí que não foram para o seu bolso, foram jogados na lata do lixo, dado para a comissão da corretora. Esse dinheiro que seria seu simplesmente evaporou. O mesmo vale para as taxas de corretagem excessivas, viu? Tem que ver se vale a pena aí você investir em locais que tenham taxas de corretagem altas, como cotas em fundos e até impostos que poderiam ser otimizados com estratégias tributárias mais eficientes aí. Então cuidado também com esse ponto que eu deixei para o final aí, que é essa armadilha desses custos ocultos que você às vezes não faz cálculo. Então por isso quando você vai investir tem que ter conhecimento de tudo isso. Claro que eu vou trazer para vocês sempre aqui vários momentos pontuais onde eu vou mostrar determinados custos em determinados produtos, vou mostrar como se aplica, como é que faz. Estamos percorrendo um caminho, estamos devagarzinho mostrando um monte de coisa aí que vocês nem sabiam. Talvez vocês nem estavam sabendo de muita coisa que foi falada aqui hoje. Todo dia nós temos novidades, todo dia nós estamos trazendo grandes coisas aí para vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo muito isso, né? Então, se essas análises aí sobre comportamentos e custos te ajudou de alguma forma, eu te chamo para ação aí para você me ajudar no canal. Se inscrever, ativar o sininho, compartilhar essa live com quem você acha que pode aprender com ela. Comentário é muito importante. Curtida também, nossa, isso ajuda demais a engajar o canal aí. Entrega esse vídeo para as pessoas que não estão ainda conhecendo o canal. E eu quero saber de vocês nos comentários, qual dessas 4 armadilhas aí você não conhecia ou mais te surpreendeu? Seu feedback é fundamental para o canal. Então lembre-se de uma coisa, saltar de 100 mil para 1 milhão demanda você entender e driblar essas armadilhas, não cair nelas, que são relacionadas a essa parte emocional e a esses custos também que eu comentei no final aí, que muitas vezes são ocultos. A verdadeira maestria financeira está no que você evita e no que você otimiza. E esse vídeo que está aparecendo aqui vai te ajudar bastante também nessa prática financeira aí e é muito importante que você assista. Já agradeço vocês a atenção, continue seguindo o canal, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!